Bem, vamos abrir as nossas Bíblias aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. 1 Coríntios 11, 17 em diante, a palavra de Deus diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, se não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O texto que nós lemos trata de um dos assuntos elevados da Escritura Sagrada. É um texto onde nós lemos aqui a respeito da ceia do Senhor, que tem essa natureza, sua dinâmica, os seus efeitos, de certa forma, guardados em algum mistério, alguma medida de mistério. E eu quero que a gente estude algumas coisas nesse texto hoje para a gente aprofundar e estabelecer alguns conceitos. Na verdade, tem 3 objetivos com essa mensagem. 3 objetivos. O primeiro, eu quero que seja realizada uma desmagificação da ceia do Senhor. Eu quero que a gente entenda com muita clareza que na ceia do Senhor não se acontece uma mágica. E muitas vezes eu percebo que essa é a expectativa de alguns cristãos que olham para a ceia do Senhor com tamanha elevação que esperam passar por uma experiência ali mágica. Então o objetivo, um dos objetivos é desmagificar a ceia do Senhor, mas não desmistificar. Porque em alguma medida nós precisamos ter consciência e estar consciente que na ceia do Senhor existe de fato uma união espiritual entre Cristo e o seu povo e a sua igreja. E isso é um mistério. Então existe uma realidade em que a ceia do Senhor envolve uma mística, um mistério. E quando nós estudamos, os teólogos, eles inclusive usam esses termos. A palavra de Deus vai falar em Efésios, quando está ali tratando do homem e da mulher no relacionamento conjugal, o apóstolo Paulo termina e diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Existe uma realidade no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nessa união espiritual que existe entre o crente e o seu Senhor, que está envolta em mistério que nós não podemos descrever em palavras. Então eu quero que você entenda isso bem. Nós precisamos desmagificar, não esperar nenhum tipo de mágica,
mas nós devemos entender que existe, envolto a essa matéria, um mistério, tá? Que é uma realidade realmente elevada. E junto com isso, então, não desespiritualizar também a ceia do Senhor. E eu não quero que nós caiamos também num pensamento equivocado de que a ceia do Senhor, então, é uma mera dramatização. Nós estamos, então, só diante de dois elementos que dramatizam a realidade que aconteceu lá no Calvário com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso também é tomar a ceia do Senhor por menos do que ela realmente é, tá? Por menos do que ela realmente é. Mas eu tenho um segundo objetivo aqui, eu espero estar anunciando-os com bastante clareza, tá? Eu quero desindividualizar a ceia do Senhor. Estou falando umas palavras aqui que está difícil até para eu pronunciar. Acho que são boas essas coisas, não. Mas vamos lá. Às vezes, há entre os cristãos, e eu lembro na pandemia, alguns pedidos e sugestões chegaram a mim, que a gente devia fazer ceia do Senhor pela transmissão, e os crentes tomavam em casa aquela coisa da ceia, né, do sujeito ali através da tela e etc. E eu quero que a gente pare de pensar na ceia do Senhor como uma realidade individual, que às vezes acontece até mesmo quando a igreja está reunida, e é uma coisa que na prática, eu acho que por imitação e por tentar também obter uma experiência maior com Cristo nesse momento, eu por algum tempo buscava fazer, mas é aquela realidade de você estar na igreja e vai tomar a ceia e meio que você se recolhe consigo. E você quase que toma uma ceia sozinho, você fecha os olhos, você faz sua oração, você recebe o alimento e você meio que está no meio de todos, mas ao mesmo tempo você está numa bolha pessoal ali, tentando viver, experimentar ou receber de Cristo algo singularmente. Mas quando nós olhamos na Escritura, a ceia do Senhor é uma realidade coletiva. Coletiva. Então eu quero desindividualizar a ceia do Senhor. E por fim, o terceiro objetivo dessa mensagem é que nós, então, aprendendo o que a Bíblia nos ensina e pensando aqui nas implicações teológicas daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a ceia e sobre a própria natureza de Jesus Cristo, eu quero que nós nos preparemos melhor para vivenciarmos isso nos momentos em que a igreja se reúne para cear. O que a gente deve esperar nesses momentos? Será que a gente precisa corrigir alguma coisa? Será que nós precisamos, então, criar, né, um ritual, observar bem uma série de elementos para tentar preparar algum ambiente e talvez fazer uma mágica acontecer? Ou será que a gente não precisa apenas obedecer o que a palavra de Deus nos diz e deixar Deus fazer a parte que lhe cabe nesse mistério, na nossa vida? Entende? Muito bem. Então, para a gente tentar cumprir essas coisas, eu quero trazer para vocês hoje 3 pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, a forma na ceia, ou melhor, a forma da ceia na Bíblia. E por que isso é importante? Não só para a gente saber como que a gente vai cear, né, realizar a ceia na igreja, mas para que a gente desmagifique, porque às vezes a ideia das pessoas é eu tenho que fazer assim, dessa maneira, e isso, se eu incluir aquele negócio e criar uma cerimônia dessa maneira e tal, eu acho que eu vou proporcionar uma experiência espiritual mais elevada, uma amplitude maior de conhecimento de Cristo, de sentir Cristo, de ter alguma percepção sobre o Senhor Jesus Cristo que eu não poderia ter se eu não fizesse isso, se eu não cumprisse esses elementos. Mas a gente vai olhar para a Bíblia e ver que a forma da ceia é muito simples. É muito simples. Nós vamos olhar então a forma da ceia, depois nós vamos estudar a respeito da comunhão com Cristo na ceia, e nós vamos, por fim, passar rapidamente também no conceito da ceia do Senhor como meio de graça. Então, na verdade, eu tinha preparado 2 pregações para essas coisas. Aí depois o Pablo mandou uma mensagem, me deixou todo desencantado, falou assim, não vai ter terça-feira à noite. Então eu vou ter que ficar de fora. Então eu tive que, de algum modo, trazer isso tudo aqui agora.
Então, peço paciência de vocês e eu vou tentar andar rápido. Então, volta aí para o texto. Eu quero que você veja a primeira forma da ceia, aqui em 1 Coríntios 11. Contexto, explicando rapidamente, Paulo escreve a igreja de Corinto, que é uma igreja que ele fundou, ele mesmo fundou, e 18 meses depois, ele partiu de Corinto, e posteriormente ele recebe informações a respeito dessa igreja, e entre as informações, ele recebe informação de que a maneira como eles estavam realizando a ceia do Senhor ali não estava adequada. Nós vemos aqui no texto, ele diz que ele não os louvava sobre isso, e mais, ele vai reprovar aí no contexto, ele vai dizer, olha, o que está acontecendo aí faz com que a ceia que vocês estão realizando, de fato, não seja uma ceia. Não é ceia isso que vocês estão realizando aí. E ele, então, vai trazer de novo aqui para a igreja de Corinto a forma correta da ceia do Senhor. E ele traz aqui alguns elementos que ele repassa. Se você observar aí no texto, Paulo vai dizer aí no versículo de número 23, que ele entrega o que ele recebeu do Senhor, ou seja, a ideia de recebeu ele foi ensinado e ele repassa isso. Tá? Então tem um conjunto de verdades, um conjunto de instruções, no caso aqui sobre a ceia, doutrina sobre a ceia, a prática da ceia, que ele recebeu e ele então transmitiu isso para a igreja e agora ele está fazendo isso de novo, uma vez que certamente ele já havia transmitido isso, porque Paulo esteve entre eles, fundou a igreja, plantou a igreja, óbvio que ele os ensinou sobre as ordenanças, eles já ceavam, e agora Paulo está então, na verdade, corrigindo a ceia que eles estavam achando que estava fazendo, mas Paulo diz que não era mais ceia. Tá? Então é esse o contexto que nós temos aqui. E ele então vai trazer aqui os elementos que são essenciais, que fazem parte da ceia do Senhor, e os elementos são pão e vinho. Eu quero que você observe aí no texto, versículo de número 20, olha só, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, diz, e ele continua dizendo, então observa, eles ceavam, eles se reuniam, eles tinham lá a refeição, a comida que eles compartilhavam, ou deveriam compartilhar, mas Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Versículo de número 23 diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, observe, o que Paulo está resgatando aqui para a igreja de Corinto é o que é a ceia. E a ceia é partilhar desses dois elementos, é pão e vinho. E ele lembra o contexto onde a ceia foi instituída, e ele diz, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aí nós devemos lembrar dos evangelhos, a narrativa de que Jesus mandou os discípulos preparar a Páscoa, a refeição da Páscoa, antecipadamente, e enquanto eles estavam na refeição da Páscoa, antecipadamente, Jesus institui uma nova cerimônia para os seus discípulos, que é a ceia do Senhor. E o que ele faz? Daquela refeição que estava diante dele, que àquela altura na história ali do judaísmo, era uma refeição bastante elaborada, afinal já havia passado milênios que Moisés havia instituído aquilo, e os judeus continuavam praticando aquela figura do cordeiro pascal, o pão sem estar levedado, as ervas amargas, mas havia junto com isso uma série de ordens que eles cumpriam naquela cerimônia. Havia uma série de cálices, inclusive o cálice que Jesus toma, o cálice da bênção aqui, não é o primeiro cálice que era tomado naquela cerimônia. E o Senhor Jesus Cristo, ele deixa todo esse aparato para trás e ele lança a mão do pão, e ele lança a mão do vinho, e ele explica o sentido de ambos esses alimentos, e ele então os entrega aos seus discípulos e dá a eles essa ordem solene, fazei isso em memória de mim. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, a ceia do Senhor, ela é simples, os seus elementos são pão e vinho. Pão e vinho. E o que Paulo está aqui trazendo para a igreja de Corinto é fundamental, porque vocês perceberam que a ceia para eles era uma refeição comunitária. O texto nos traz aqui esse contexto de que eles comiam e alguns estavam comendo mais do que outros voltando para casa com fome, alguns estavam tomando muito vinho e chegando a ficar alterados, embriagados. Era um contexto de uma refeição comunitária.
E Paulo vai mostrar para eles o seguinte, olha, esse todo aí não é a ceia é o pão e o vinho. Lá na noite da Páscoa, lá na refeição da Páscoa, tinha uma refeição comunitária preparada e o Senhor Jesus Cristo então toma, ele separa esses elementos, pão e vinho, e ele então os entrega aos seus discípulos e diz, fazei isso em memória de mim. Ele não diz, fazei tudo isso, inclusive o que eu estou adicionando agora, ele diz, fazei isso em memória de mim. Então é importante a gente entender que a ceia é isso, é pão e vinho partilhados pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, por todos eles. Isso é o essencial na cerimônia que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Simples assim. Simples assim. Mas, e os movimentos que aconteceram ali? O Evangelho diz que Jesus tomou o pão e ele partiu o pão. Então nós temos que realizar essas coisas sempre, né? E há uma disputa sobre isso, algumas igrejas entendem que isso também é essencial à ceia, então o pão tem que ser partido diante das pessoas. E aí quando você tem um grupo maior do que 10 pessoas, né, aí o pão não é partido para as pessoas, é só uma dramatização. O pastor pega um pão, parte um, mas na verdade já está tudo repartido e os diáconos saem distribuindo na bandeja. Será que tem que realizar os mesmos movimentos? O cálice foi cheio. O cálice da bênção, ali na Páscoa, ele era compartilhado, mas ele era compartilhado em grandes goles. Não era assim, cada um dava, né, como é que fala? Um pequeno gole, uma bicada. Uma bicadinha lá e passava para outro, de modo que aquele cálice dava para todo mundo. Não. O cálice era tomado assim, em grandes goles, de modo que ele tinha que ser reabastecido. Então nós temos que trazer isso para a ceia do Senhor, isso faz parte da ceia do Senhor. Né? O pão tem que ser partido para todo mundo, o cálice tem que ser reabastecido, tem que ser visto isso. Não, porque os elementos são pão e vinho. Ah, mas Jesus fez sim, mas ele fez porque ele estava preparando os elementos para a ceia. O que o texto está nos mostrando não é que a preparação é a ceia. A ceia é o pão e vinho. Olha, tomai e comei, bebei dele todos, e façam isso aqui, o comer e o beber em memória de mim. Então não é os movimentos ali, parte constituinte da ceia. Isso é a preparação. Então a gente precisa de pensar e observar aqui a forma. O apóstolo Paulo não dá ênfase nessas coisas, ele traz o que é a ceia. Pão e vinho partilhados entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, visto que a ceia do Senhor foi instituída com esses elementos específicos aí, com essas instruções sobre o que nós devemos fazer, isso nos libera de um esforço que muitas vezes eu vejo hoje os pastores tentando realizar nas igrejas, que é de criar atos e um ambiente para impressionar as pessoas no dia da ceia do Senhor. E as pessoas esquecem a simplicidade do que é a ceia, conforme a Bíblia diz, e eles começam então a querer preparar cerimônias demais rebuscadas, preparar um ambiente para essa cerimônia acontecer. E algumas coisas assim você até poderia fazer, no entanto nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque isso pode sugerir para as pessoas que aquilo que visualmente ela está vendo, que visualmente está chamando a atenção dela, que está impressionando ela, que é ali que está a bênção, a graça, a comunhão, enquanto que, na verdade, a ceia do Senhor é receber o pão e o vinho. É isso. A segunda coisa que eu quero que você observe é que esse texto demonstra para a gente, com muita clareza, o caráter comunitário da ceia do Senhor. E esse é outro aspecto essencial da cerimônia prescrita aqui. E a gente precisa pensar nisso, é uma coisa até óbvia, mas a gente tem problema com isso. A igreja de Corinto teve problema exatamente com esse aspecto comunitário. A Bíblia diz que alguns estavam tomando a sua ceia separadamente, antecipadamente, outras pessoas estavam ficando sem cear e sem participar daquela cerimônia, porque havia sido quebrado essa visão da ceia do Senhor como uma cerimônia que todos fazem juntos e participam igualmente. A ceia do Senhor é comunitária. Ora, é uma mesa de comunhão.
Como que nós vamos nos chegar numa mesa de comunhão legitimamente e ter ali a experiência para a qual aquele momento foi designado pelo Senhor Jesus Cristo, com uma dedicação pessoal e tendo ou buscando um contato íntimo, espiritual apenas com Jesus Cristo e esquecendo a igreja de Cristo? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Olha aí comigo o versículo de número 20 e 21. Paulo disse assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Gente, não é. Por quê? Porque não havia esse senso de coletividade mais ali. Não é porque eles não estavam recebendo pão e vinho, ou o pão e vinho não estava ali disponível. Mas uma vez que não havia mais o senso de coletividade, então Paulo diz, não tem mais comunhão. Ceia é comunhão. Versículo 21, ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia é para a comunhão do povo de Deus. E aqui então vai dois aspectos. Essa realidade de que nós precisamos estar juntos e reconhecer esse momento não apenas como um momento meu com Cristo, e procurar alguma coisa com Cristo, mas é um momento meu com os meus irmãos na igreja. É um momento meu com a igreja de Cristo, com o corpo. É um momento quando eu tenho ali uma consciência da realidade que Jesus Cristo salvou pessoas além de mim. Pessoas que são membros do corpo de Cristo, pessoas com quem eu devo compartilhar serviço para glorificar a Jesus Cristo, porque somos membros do mesmo corpo. E a ceia do Senhor nos dá esse vislumbre. Quem que participa dela são outros que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, outros que comigo fazem parte do corpo de Cristo, a quem então devo me unir. Olha aí comigo o versículo de número 33. Paulo vai tratar disso, ao longo de todo o contexto aí do ensino. E lá no final da sua mensagem sobre isso, ele diz assim, versículo 33, assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. O que Paulo está dizendo? Olha, isso é essencial. Vocês têm que esperar uns pelos outros, isso tem que ser feito juntos, em comunhão. A igreja participando disso juntos. Ah, mas o nosso contexto aqui de refeição, isso torna uma realidade... Não, então é melhor vocês não fazerem uma refeição na igreja. É melhor vocês comerem em casa. E é interessante porque no primeiro século ali, de fato, os cristãos, eles faziam uma refeição, as festas do amor. A gente lê isso em Judas, por exemplo, que era uma espécie de junta-panelas, né, pelo que a gente percebe na história. As pessoas levavam e faziam uma refeição juntas, e ao longo dessa refeição, eles tinham um momento de ceia. E Paulo está dizendo assim, olha, isso é dispensável. Se isso atrapalha, então é melhor vocês comerem em casa, porque ceia é pão e vinho partilhado. Então vocês se reúnem apenas, leva pão e vinho, façam isso que vocês estarão ceando. Vocês querem comer? Pois bem, então vai comer em casa. E ao longo da história da igreja, esse costume se tornou o mais comum. As igrejas, de fato, começaram a realizar a ceia do Senhor com pão e vinho, deixando a refeição para casa. E é assim que a maioria das igrejas fazem até hoje, embora buscando, inclusive, esse aspecto da impressão. Algumas igrejas têm tentado resgatar isso. Ah, vamos no dia da ceia fazer uma grande refeição, isso vai ser muito bonito e etc. Pode acontecer. Mas pode acontecer também de, no meio dessa grande refeição, muito bonita e etc., né, alguns irmãos começarem ali a fofocar alguma coisa e tal, e aí você quebra a realidade da comunhão. E aquilo que foi feito deixa de ser a ceia do Senhor. Percebe? Ceia do Senhor é comunhão de pessoas salvas em Cristo Jesus, compartilhando pão e vinho, que simbolizam sua morte, sua entrega por nós, todos, que simboliza a nova aliança que todos nós participamos em Cristo Jesus. Isso é a ceia do Senhor. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que, de fato, ceia é uma realidade assim, é bem comum e corriqueira ali na igreja. Não tinha algo mágico acontecendo. Não tinha. Por exemplo, Paulo vai dizer aí, ou melhor, Lucas registra Atos 20, versículo de número 11. A palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo está reunido com a igreja.
e ele está pregando a palavra de Deus, e ele estende-se na pregação, e tem um jovem que está no terceiro andar, encostado num parapeito, igual o William está ali, sabe? Ali fora, e esse rapaz, ele cochila e ele cai. E ele sofre algum tipo de lesão séria que ele morre. O apóstolo Paulo, então, tem que interromper a pregação, vai até aquele corpo, ressuscita aquele sujeito. Eu acho que ele recebeu uma repreensão, falou assim: como é que você dorme na pregação do culto, né, depois de acordar? E a Bíblia diz assim, no versículo 11, subindo de novo, partiu o pão. Olha que coisa. Não havia uma preparação assim cheia de mistério, não. Tinha acontecido um evento ali desagradável, dramático. Paulo ressuscita o menino, já que interrompia a pregação, então agora vamos passar por um momento de ceia. E a Bíblia diz que ele então partiu o pão, que é uma referência em Atos, né, esse termo em Atos é para a realização da ceia do Senhor. Ele parte o pão, e o texto diz assim: e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então eles compartilham pão e vinho, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, e depois ele entra em pregação de novo. Então você percebe, não havia essa busca que nós temos hoje por parte dos cristãos, de vamos transformar esse negócio numa experiência assim, mágica dentro da igreja. Não havia isso. Por quê? Porque é pão e vinho compartilhados para nos lembrar da morte do Senhor, que deve ser tomado juntos. Mas na descrição do texto aqui existe um outro elemento que faz parte da ceia do Senhor, que é a adoração. A adoração com orações e cânticos. Por que nós cantamos e oramos? É uma expressão de adoração que o povo de Deus faz, sempre fez ao longo da história, desde o Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em louvores e em oração. E esse é um outro aspecto essencial da ceia aí. Adoração realizada em obediência, ou quando a igreja está ali praticando, né, o mandamento, a cerimônia, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Deixe-me chamar a sua atenção que essa adoração, ela carrega aí um senso de gratidão e alegria. Dê uma olhada comigo aí no texto, no versículo de número 23. E embora aqui em 1 Coríntios 11 a gente não tenha menção a cânticos, mas a gente tem menção a cânticos nos textos do Evangelho, tanto Mateus quanto Marcos. O Senhor Jesus Cristo encerra aquele momento de ceia cantando um momento de adoração. Tá? Então dê uma olhada comigo aqui. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aqui a obediência. Se nós fazemos o que nos foi entregue, nós nos sujeitamos ao senhorio de Jesus Cristo, e isso é uma expressão clara, límpida de adoração. Reconhecemos o seu senhorio, nos sujeitamos ao que ele nos instruiu, ao que ele nos entregou. Mas ele diz mais aqui no texto, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O Senhor Jesus Cristo fez uma oração de ação de graças, ou seja, uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão é uma expressão de adoração. Então, a ceia do Senhor, ela envolve com muita clareza isso, adoração com oração, adoração com louvores. A natureza dessa adoração na ceia do Senhor é de ser uma celebração cheia de gratidão, repleta de gratidão. O que nós devemos trazer ao nosso coração e buscar expressar nas nossas orações e também em cânticos é a nossa gratidão por Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós todos. Por mim, mas lembra, não singularidade, mas a comunidade, o povo de Deus, por todos, pelos meus irmãos aqui presentes. Jesus Cristo morreu, entregou sua vida pelos pecados de todos nós. Entregou sua vida pelos pecados da minha esposa, dos meus filhos, pelos pecados do pastor da igreja, pelos pecados dos diáconos da igreja, pelos pecados do irmão da igreja, pelos pecados da irmã da igreja. E isso, assim, é uma adoração que fala a Deus, que exalta a Deus, mas também que organiza a nossa fé, porque nós vivemos em comunidade, nós sabemos, às vezes, de pecados, de indiferenças, de alguns pequenos atritos, desgostos que acontecem entre o povo de Deus, e aí nós somos chamados a lembrar que o Senhor Jesus Cristo morreu por essas coisas, que Ele pagou por isso, e que nós devemos nos unir em arrependimento, uns com os outros,
porque o sangue de Jesus Cristo cobriu os nossos pecados. Então a gente precisa de encontrar essa dimensão quando nós estamos adorando a ceia do Senhor, a dimensão da gratidão, da alegria. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vai trazer, não especificamente aqui, a ideia da gratidão, mas vai falar do espírito do coração, que é um espírito alegre. Em Atos capítulo 2, por exemplo, versículo 42, a Bíblia diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja ouvia, recebia o ensino da palavra de Deus, da palavra dos apóstolos constantemente, na comunhão, nas reuniões, nos ajuntamentos para receber a palavra de Deus, no partir do pão, que é uma referência à ceia. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E lá no versículo 46, então, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Qual era o espírito dos primeiros crentes ali em Jerusalém? Era o espírito de alegria por Jesus Cristo, pela obra de Deus através de Jesus Cristo, o Messias que tinha acabado de vir. Eles tinham conhecido. E eles se reuniam, então, com esse espírito de alegria, de louvor a Deus, de gratidão. E é esse mesmo espírito que eles compartilhavam quando eles partiam o pão. É o espírito que deve estar presente entre nós quando nós estamos partindo o pão na igreja. Um espírito de alegria, um espírito de gratidão por Jesus Cristo, pela nossa salvação em Cristo, pelo perdão de pecados em Cristo. E vocês sabem, os cânticos estão presentes na expressão dessas coisas. Na própria instituição da ceia do Senhor, a palavra de Deus diz assim, palavras do Senhor Jesus Cristo: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E aí, Marcos registra, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram. Cantar é próprio para esse momento, onde você vai com alegria expressar gratidão a Deus pelas suas obras, pela sua salvação e por Jesus Cristo. Então é isso que é essencial na ceia do Senhor. A igreja se reúne. A cerimônia é pão e vinho partilhados entre todos. Entre todos. O senso de comunhão, de pertencimento a um corpo, de dividir isso com alegria no coração, com gratidão, que pode ser expressa em orações e pode ser expressa também em canções. E é por isso que a igreja, ao longo da história, tem trazido para a ceia a realidade da oração e de canções. Canções que expressam ali, nos lembram da obra de Cristo, expressam nossa alegria, nossa gratidão, e orações em louvor e gratidão ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele realizou por nós. Então, quero que você grave isso. Qual que é a forma da ceia do Senhor? Simplicidade. Coisa simples. Compartilhar pão e vinho em ação de graças, os emblemas memoriais instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. Coletivamente. Coletivamente. Com alegria, com gratidão, em adoração ao Senhor. É isso que Paulo está aqui nos trazendo em 1 Coríntios 11, sobre a ceia do Senhor. Vamos avançar. O segundo ponto, então, que eu quero pensar com vocês é sobre a comunhão com Cristo neste momento. Quando nós estamos reunidos, então, como igreja, para a ceia, como que acontece a comunhão com Cristo? A primeira coisa que eu quero que você perceba é que, de fato, existe uma comunhão real com Cristo. E a palavra de Deus, ela aponta para isso. Dê uma olhada comigo aí, no versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz aqui nesse trecho assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A interpretação que a posição reformada tem dado sobre esse texto é que, prioritariamente, o apóstolo está aqui nos falando a respeito do corpo de Cristo. Nós precisamos discernir que este é um momento que nós estamos, de fato, compartilhando algo sobre Jesus, a respeito de Jesus Cristo. Que nós estamos em comunhão com Cristo. E esse conceito, ele é reforçado aí se nós voltarmos no capítulo 10. Eu quero que você veja algo aqui que Paulo diz no capítulo 10 de 1 Coríntios.
Olha comigo aí o versículo de número 16 do capítulo 10. O apóstolo Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção. O cálice da bênção era o cálice da Páscoa que Jesus usou na instituição da ceia do Senhor. Tá? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. E é uma pergunta retórica. A ideia é, vocês sabem que esse cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Vocês sabem que isso é a participação em Cristo. O sangue de Cristo. O versículo continua dizendo assim. Deixa eu me achar aqui porque eu perdi. O texto diz, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí ele traz o mesmo conceito aplicado ao pão. E ele diz, olha, quando nós partimos o pão para cear, nós estamos participando do corpo de Cristo. Esse pão é a comunhão do corpo de Cristo. Então, na ceia do Senhor existe, de fato, uma comunhão com Cristo. Essa é uma realidade que a Bíblia aponta. Olha o versículo de número 20. Ele vai fazer aqui um alerta, nesse capítulo 10, versículo 20. E ele usa aí o mesmo termo, o mesmo parâmetro de pensamento que ele está usando. Olha o versículo 20. Ele diz assim, vou ler o 19 e o 20. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo? Diz o seguinte, olha, no sacrifício pagão, a pessoa, ela é envolvida em uma comunhão espiritual com demônios. E ele diz, portanto, o cristão não deve participar desse tipo de cerimônia, até porque a nossa comunhão espiritual é com Cristo, e ela é realizada na ceia do Senhor. Então você vai participar do cálice da bênção, da comunhão com o Senhor, mas vai também participar do cálice ali, ou de uma refeição, que é a comunhão espiritual com o demônio, com o espírito maligno. Então a palavra de Deus, de fato, ela aponta para a realidade de que na ceia do Senhor existe uma comunhão com Cristo. Algo acontece com Cristo. E o problema é quando nós começamos a querer descrever isso até para poder apurar a nossa experiência na ceia do Senhor. E aqui eu confesso aos irmãos que por muito tempo eu caí nesse engano, eu pessoalmente. Visitava os textos da Bíblia e procurava compreendê-los para tentar entender assim de uma maneira descritiva e racional essa presença de Cristo na ceia do Senhor e a nossa comunhão com Ele através da ceia. E muitas vezes eu terminava decepcionado, porque parecia que os textos ensinavam menos do que eu gostaria. Parecia que os textos traziam menos do que deveria trazer para eu entender o que exatamente acontece, para que eu pudesse buscar isso, viver isso, até em obediência ao Senhor e em benefício de minha fé. Ou, às vezes eu pensava que talvez o texto estivesse trazendo, mas não está tão claro quanto eu gostaria. E às vezes as pessoas, elas estão, na verdade, procurando uma experiência sensorial na ceia do Senhor. Sentir alguma coisa, porque há uma comunhão com Cristo. E o que mudou na minha experiência pessoal? Depois de muito esforço, um dia pensando, eu lembrei da doutrina da suficiência das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17 é um dos textos clássicos que nos ensina isso no Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E aí diz útil para ensino, para correção, para educação do homem na justiça. Ou seja, tudo o que nós precisamos, Deus nos entregou na sua palavra. E eu tomei isso de novo como uma baliza para a minha vida cristã e para o meu anseio sobre como viver e experimentar a ceia do Senhor na igreja. E isso me ensinou que, na verdade, a gente deve desvencilhar-nos de alguns pensamentos e expectativas de viver experiências que talvez nós projetemos sobre essa cerimônia
Por quê? Porque a palavra de Deus não diz que nós devemos viver essas experiências na cerimônia. A Bíblia não diz isso. E muitas vezes nós buscamos isso. E então, tendo estabelecido isso, nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada. Como é que nós vivemos, experimentamos comunhão com Cristo? E olhar com aquilo que a Bíblia diz e ficar grato, ficar satisfeito. E deixar, então, que Deus opere com sua graça, com seu favor, aquilo que não está no nosso poder realizar. Entra o aspecto misterioso da ceia do Senhor, que eu disse que eu não queria que a gente deixasse de fora. Então, foi exatamente em torno disso que aconteceu a grande controvérsia da reforma. Nos estudos teológicos a gente chama de controvérsias eucarísticas. Os irmãos sabem que no movimento reformado surgiram pensamentos e proposições distintas a respeito de como que acontecia a presença real de Cristo na ceia do Senhor. Então, havia a realidade pregada e confessada pelo catolicismo romano da transubstanciação, que era a ideia de que Jesus está presente e nós partilhamos de comunhão com Ele ao receber os elementos, porque aquilo se transforma de fato em verdadeiro corpo, verdadeiro sangue de Jesus Cristo. E então veio Lutero e alguns de seus seguidores e propuseram uma ideia que foi conhecida, ficou marcada como consubstanciação, que é a ideia de que não há uma transformação, não há uma magia aqui para que Cristo se torne presente fisicamente aqui nos elementos, mas existe uma realidade que o Senhor Jesus Cristo ele está com esses elementos. Quando você recebe o pão e o vinho, você também está recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele está consubstanciado a esses elementos. E veio então a perspectiva que foi marcada por um homem chamado Ulrich Zwinglio, e ele disse, não. A ceia do Senhor é uma dramatização. Nós temos os elementos que são memoriais. Cristo não está presente, de fato, aqui na ceia do Senhor. E veio os reformados com João Calvino dizendo assim, não, existe uma presença de Cristo, nós temos uma comunhão com Cristo, sim. Ele está presente espiritualmente. E Calvino fez isso como? Como é que ele construiu a sua ideia? E ele, aqui eu acompanho, porque ele discerniu isso muito bem. Baseado na teologia das duas naturezas de Cristo, Calvino diz para as pessoas o seguinte, olha, Jesus Cristo, ele está presente fisicamente, localmente, aonde? A Bíblia diz que é no céu, na glória celestial, ao lado do trono de Deus. Portanto, não tem como ele estar presente também fisicamente, materialmente, em meio à sua igreja, né, mesmo quando a ceia está sendo oferecida, mesmo quando os elementos ali são consagrados. Não tem como. A natureza humana que o Senhor Jesus Cristo assumiu, ela é impeditiva, porque não é próprio da natureza humana estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então Calvino dizia, como é que podemos, né, o sacerdote católico ele tem uma missa acontecendo em Milão, uma acontecendo em Lisboa, uma acontecendo em Madrid, uma acontecendo, né, lá na Turquia, em Istambul, ao mesmo tempo, e você tem o corpo de Cristo lá, aqui, colar e etc. Não tem como, o corpo de Cristo está no céu. A natureza humana impede que isso aconteça. Mas nós desfrutamos de Cristo pela sua natureza divina, que está em todo lugar, enche todas as coisas, é a plenitude da igreja. E Cristo, de fato, está presente. O cálice da bênção que nós abençoamos é participar do sangue de Cristo, é ter comunhão com Cristo. Ele está presente, sim, mas não fisicamente. Deixa eu ler para vocês aqui uma citação de Calvino sobre isso. Ele diz assim, olha, se alguém quiser unir o corpo e o sangue de Cristo com o pão e o vinho, necessariamente haverá de separar um do outro. O que ele está dizendo? Gente, no próprio conceito de que você tem num elemento o corpo e no outro o sangue, você já está fazendo uma separação no corpo físico de Cristo, você está tirando o sangue da carne. É uma coisa maluca isso. Nós não podemos conceber que é essa a realidade que acontece na ceia do Senhor. Não é isso que acontece.
corpo de Cristo, ele está no céu, na glória. A nossa comunhão, né, não é com o corpo de Cristo através de uma mudança dos elementos, de uma incorporação aos elementos. Não é isso que acontece. Deixe-me ler aqui mais uma citação dele. Ele disse assim, ora, pois como estamos longe de disputar que de conformidade com a perpétua consistência do corpo humano, então, observe, ele está pensando na natureza humana de Cristo, o corpo de Cristo seja finito e se mantém no céu, onde foi uma vez recebido, até que torne para o juízo. Assim julgamos ser absolutamente absurdo trazê-lo de volta sobre esses elementos corruptíveis e imaginá-lo por toda a parte presente. Evidentemente, tampouco isso se faz necessário para que dele usufruamos de participação, quando o Senhor nos doa esse benefício por meio de seu Espírito, que nos tornamos com ele um só corpo, espírito e alma. Portanto, os vínculos dessa conjugação é o Espírito de Cristo. Então, o que Calvino está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo, gente, isso é absurdo. Você tentar entender a participação sua de Cristo na ceia do Senhor com algum tipo de materialização de Jesus Cristo nos elementos é absurdo. O nosso vínculo com ele se dá através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E ele vai nos levar, por exemplo, para Romanos capítulo 8, vamos falar, né, que o Espírito de Cristo que habita em nós temos uma comunhão com Cristo através do seu Espírito, pela operação, pelo ministério do Espírito Santo, de modo que a nossa experiência na ceia do Senhor jamais, irmãos, ela estará ligada ao paladar, por exemplo, ao tato. Na hora que eu comi, eu senti o Senhor Jesus Cristo. Entende? Na hora que eu escutei o barulhinho, né? Fui numa igreja uma vez que eles ofereceram tipo uma torradinha, como pão da ceia, fez crack. Na hora que eu escutei o barulhinho, eu senti como se os ossos estivessem sendo quebrados de novo no Calvário. Não é isso. Não é isso. Calvino, então, compreendeu bem essa realidade. Agora, Calvino cria, então, numa comunhão direta com Cristo, através dos elementos da ceia, por meio do Espírito Santo. Mas ele fala dessa experiência como algo ascendente também. Isso aqui é uma coisa que eu não compartilho com ele. O que Calvino dizia, explicava sobre a ceia do Senhor? Ele dizia que no momento que nós estamos ceando, o nosso espírito também é elevado à presença de Cristo. Então existe uma realidade, segundo ele, onde nós temos comunhão com Cristo pelo ministério do Espírito Santo em nós, quando estamos juntos ceando, aqui embaixo, vamos colocar assim, no chão da igreja. Mas, ao mesmo tempo, o nosso espírito é elevado até as alturas para termos comunhão com Cristo lá onde ele está. Então, Calvino tinha essa percepção, e ele usava um conceito que é sursum corda, tá? Que é um conceito que fazia parte do culto ainda na missa ali, que era uma parte que a ideia era de elevação, de você conduzir o povo a elevar-se até Deus. E ele usava esse conceito. Nesse momento de ceia, então, acontece algo assim, nós somos elevados até Deus, como se fosse uma coisa assim de baixo para cima, né? No entanto, quando nós lemos na Escritura Sagrada, nós não encontramos, eu não consigo ver a Bíblia apontando que a nossa participação com Cristo, ela se dá no âmbito celestial, assim, quando nós estamos ceando. Como se fosse acontecesse essa transposição. Eu não consigo encontrar algo na Escritura que realmente aponte para isso. Então, não sigo Calvino nesse caminho. Mas há, no texto, uma frase importante que marca como que essa comunhão acontece. Você se lembra? O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo diz para fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. E aí, há algum tempo, nas minhas últimas repassagens sobre esse tema, eu encontrei um autor que me levou a Êxodo 20. Eu quero mostrar para vocês esse texto. Mostrar por que isso é especial. Êxodo 20, versículo 24. Estamos aqui naquele contexto em que o povo de Israel está fazendo aliança com Deus. Saídos recentes do Egito. E eles recebem, então, ali no Sinai, a lei do Senhor. Confirmam sua aliança. Olha, tudo que o Senhor disse, nós faremos. Nós vamos entrar nesse relacionamento com Deus.
E aí no versículo de número 24, nós encontramos a seguinte instrução, Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde se fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha que coisa que Deus está falando com Israel. Olha, então já que vocês vão me servir, vocês receberam a aliança que eu propus, vocês vão me servir. Pois bem, de agora em diante, em todos os lugares em que vocês erigirem um altar para ali fazerem os seus sacrifícios, fazerem as suas adorações, em memória do meu nome, ou seja, quando o israelita fazia isso, de certa maneira ele estava trazendo à memória que ele tem uma aliança com Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que libertou eles do Egito, o Deus que deu a eles a Páscoa, a festa da celebração, e eles estavam então agora trazendo isso à memória para adorar o Senhor. E o que Deus promete aqui que ocorreria quando eles trouxessem à memória o nome de Deus? A palavra de Deus diz assim: virei a ti e te abençoarei. O que Deus está dizendo para Israel é: de algum modo, eu vou visitar vocês de forma diferenciada, de maneira especial, e vou abençoar vocês quando vocês estiverem fazendo essas coisas. Agora, ele não explica que Deus ia realizar uma manifestação física, Deus ia dar a eles algum tipo de sensação física, de arrepio, de encantamento, né, quando eles levantassem o altar e fizessem ali trazer a memória do nome de Deus para adorá-lo. Não, o texto não explica. Entra a parte que a gente deve entender que há mistério nisso. Mas o fato é que Deus está prometendo: eu vou vir a vocês nesse momento. Haverá uma visitação especial minha. E eu também irei abençoá-los neste momento. E é exatamente esse tipo de compreensão que o Senhor Jesus Cristo resgata quando ele institui a ceia do Senhor, quando ele diz: fazer isso em memória de mim. O que a gente então deve entender aqui, eu creio que é justo, que é assertivo, é que quando a igreja se reúne para cear o Senhor, com toda a simplicidade, pão e vinho, mas com esse senso de pertencimento ao povo de Deus, eu faço parte de um povo, essas pessoas são meus irmãos em Cristo, Ele morreu por nós, é isso que nós estamos agora celebrando, queremos adorar a Deus por causa disso. Quando a igreja se reúne desta maneira, nesse espírito, então traz à memória o que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós temos, de fato, uma presença especial, abençoadora do Senhor Jesus Cristo, assim como Israel recebeu essa promessa. Fazer isso em memória de mim. Às vezes a gente, por causa do nosso contexto, além de não olhar para a Bíblia, a gente interpreta, à luz da nossa realidade, memória, a gente sempre pensa de algo ausente, que nos traz memória. Mas, volta ao Êxodo. Quando vocês fizerem isso em memória do meu nome, quer dizer que Deus estava ausente? Não, Deus estava presente. Inclusive no Êxodo, manifestação visível. Durante o dia, coluna de fogo. À noite, coluna de nuvem. Nós não estamos falando disso. Da presença onipotente de Deus em todos os lugares. O que Deus está prometendo é: nesse momento, de modo especial, vocês vão receber uma visitação especial. E eu vou abençoá-los nesse momento. E o Senhor Jesus Cristo está trazendo isso na ceia do Senhor. De modo que o que nós precisamos compreender, irmãos, é que sim, temos comunhão com Cristo na ceia do Senhor, uma comunhão especial. Vou procurar descrevê-la? Não, a Bíblia não descreve. Vamos ficar no limite da Escritura, porque não é para ser descrito, não é para gerar em nós uma experiência específica, para que você procure cultivar isso. Não é. Mas é para que você se coloque diante do Senhor em adoração, consciente de que Cristo está presente, especialmente em espírito, e que você será também abençoado espiritualmente, de um modo especial. Então, assim como o Senhor Deus lá atrás não definiu, não clarificou de que modo
eles poderiam mensurar essa bênção e essa presença espiritual, mas eles deveriam crer na promessa que Deus fez, nós devemos também crer na promessa que Jesus Cristo fez, na realidade que ele estabeleceu. E não ficar procurando mensurar, será que eu estou vivendo adequadamente aqui o que a ceia do Senhor é? E ficar com essa dúvida e procurando, né, destrinchar isso e experiências. Então, eu preciso fazer o que a Bíblia diz. E ao fazer o que a Bíblia diz, Deus vai nos visitar e vai nos abençoar. E assim ele tem feito ao longo da história da igreja. E aqui eu quero, então, partir para a terceira parte aqui da mensagem, que é, na teologia a gente coloca a ceia, o estudo da ceia do Senhor, num campo que a gente chama de meio de graça. Meio de graça. A ceia é um meio de graça, junto com o batismo, outra ordenança de Jesus Cristo, junto com a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Por que nós fazemos essas coisas? Porque Deus mandou. Por que Deus mandou a igreja fazer essas coisas? Pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, realizar batismo, batizar pessoas, cear. Por que Deus mandou a igreja realizar essas coisas? Porque ele determinou no seu plano, no seu desígnio, que através dessas coisas que ele vai atuar graciosamente nos corações das pessoas, que ele vai comunicar graça. Por isso que nós classificamos essas coisas como meios de graça. Então, Jesus precisava ter instituído a ceia do Senhor, com pão, com vinho. Ele poderia ter dito só assim, lembrem de mim, do meu sacrifício. Nunca se esqueçam disso, tá? Mas ele instituiu uma cerimônia. E se ele instituiu uma cerimônia, é porque ele almeja, ele intenta usar essa cerimônia, a nossa obediência, a nossa participação a essa cerimônia, para abençoar a nossa vida, para comunicar graça redentora ao seu povo. Então a gente enquadra na teologia a ceia do Senhor como um meio de graça, de modo que o que nós cremos, ou devemos crer, é que na ceia nós somos, então, abençoados de um modo especial, sim. Não exclusivo. Nós não temos uma realidade em que só encontramos na ceia do Senhor. Tá? Existe uma categoria de bênçãos que você só pode desfrutar, alcançar, se você é membro de uma igreja batizada e participa da ceia do Senhor. Não é isso que nós cremos. Não é isso. Todas as bênçãos que nós precisamos para a nossa salvação e vida eterna estão completas em Cristo Jesus. O que nós cremos é que uma das maneiras de Deus dispensar essas bênçãos sobre as nossas vidas é através da participação da ceia do Senhor. E essas bênçãos que Deus intenta despejar sobre nós, elas são então ali nos comunicadas de uma maneira diferente, de um modo diferente. E aí na teologia a gente usa também dois termos para expressar isso: sinal e selo. Sinal é aquilo que aponta para algo, e selo, aquilo que confirma alguma coisa. E a palavra de Deus diz que Deus nos institui algumas cerimônias ao longo da história do seu povo como sinal e selo. Deus institui algumas questões, como por exemplo, voltando aqui no livro de Gênesis, Deus instituiu o aparecimento do arco nas nuvens após tempestade ou antes de tempestade como sinal, para lembrar de uma graça de Deus, a graça da preservação. Deus institui sinais e nos concede selos que nos servem para confirmação. E a ceia do Senhor, ela entra nesses dois campos. O significado da ceia do Senhor envolve aquilo para o qual ela aponta, os sinais. A ceia é um sinal do quê? Da morte de Jesus Cristo lá no Calvário, da nova aliança que nós temos com Ele, da remissão de pecados pelo seu sangue. Quando a gente olha para aquilo que está diante de nós na ceia do Senhor, a gente deve lembrar disso. É um sinal, aponta para essas coisas. Mas não somente aponta no sentido de indicar, mas indica confirmando, conferindo certeza.
E a ceia do Senhor traz isso de uma maneira muito bonita. Por exemplo, nós comemos o pão e o vinho, e a ideia de que pertence a nós. Sabe, essas realidades espirituais significadas por esses elementos, pois bem, isso não é apenas um recorte da história que está diante de mim, que serve, por exemplo, para eu contar a historinha para a criança na classinha. Vou falar que é a história do homem que morreu numa cruz. A ceia do Senhor não é para você simplesmente lembrar da história de um homem que morreu numa cruz, mas é para você assimilar aqueles alimentos, lembrando que, sim, isso foi por mim. Esse sacrifício pertence a mim. O poder desse sacrifício de me livrar do pecado, de me libertar da culpa, isso pertence a mim. Eu faço parte disso. Jesus morreu por mim. É um selo, uma confirmação dessas realidades. E aqui eu vou trazer João Calvino de novo. Ele diz assim sobre isso: a função principal do sacramento não é simplesmente apresentar-nos o corpo de Cristo, mas antes selar e confirmar aquela promessa. Promessa essa, repito, pela qual atesta ser a sua carne verdadeiro alimento e seu sangue verdadeiramente bebida. Ele cita aqui João 6, versículos 55 e 56. Então o que ele está dizendo é exatamente isso. Os elementos na ceia do Senhor confirmam e selam as promessas de que nós temos vida eterna em Jesus Cristo. Que o sangue dele, o corpo dele é verdadeira bebida, é verdadeira comida para a minha salvação, para a minha vida eterna. É nisso que eu creio. E quando nós não tomamos a ceia do Senhor, irmãos, essa é parte das bênçãos que vem sobre nós, essa confirmação, a fé que nos é apropriada, que é fortalecida com base no recordar essas promessas e assimilá-las para nós mesmos. Jesus morreu por mim, por isso que eu estou tomando isso aqui. Ele morreu pelo meu pecado. Ele me libertou da culpa dos pecados. Isso, então, opera em nós fortaleza espiritual, vigor espiritual, força contra a tentação, certeza diante de quadro de dúvidas que nós vivemos. Eu sei da história de vários crentes que entenderam o Evangelho, professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, mas por algum tempo ficaram com algumas incertezas e dúvidas. Será que de fato Jesus, minha salvação está realizada ali em Jesus Cristo? Será que eu estou salvo de fato? E com compreensão do que vive na ceia do Senhor, recebeu a graça de entender que sim, eu estou comendo isso aqui, é isso que eu creio. Jesus morreu pelo meu pecado lá na cruz do Calvário. E através dessa dinâmica, robustece a fé da pessoa, se torna um crente forte, vigoroso. Então a gente precisa lembrar, ceia do Senhor é um meio de graça. Agora, quando a gente entende isso, a gente precisa lembrar que não depende de nós. Mais uma vez, a gente precisa desmagificar a ceia. Vamos fazer desse jeito, elaborar dessa forma, porque nós vamos gerar tal experiência, sentir isso, viver aquilo, e querer uma operação mágica ali. Não, mas quando a gente entende que a ceia é um meio de graça, não depende de nós. É Deus que vai dispensar essa graça a nós, na medida que Ele quiser, segundo a sua vontade, no tempo que Ele quiser. Isso não é de uma vez. Às vezes essa graça ela é compartilhada assim, ao longo de meses, de anos na nossa vida cristã, e você vai ao longo do tempo percebendo como que Deus foi gracioso, te fortalecendo, trabalhando na sua vida, te sustentando como cristão. E você às vezes nem está associando a sua participação na ceia do Senhor com isso. Mas ela é um instrumento de graça para Deus atuar na nossa vida. Fortalecer-nos. Então eu preciso lembrar disso, eu não tenho capacidade de gerar essa obra através da ceia, através da maneira como nós realizamos a ceia. Nós não somos capazes de fazer com que Deus derrame graça, não somos. A graça não está na forma exata ali, cumprindo um ritual passo a passo estabelecido por uma igreja.
em como conduzir a ceia, porque Deus é distribuidor. Nós não temos nada como fazer isso avançar ou se tornar uma realidade na nossa vida. A graça também não está simplesmente na resposta que nós damos. Não tá. Se é graça, não tem a ver com a resposta que você dá. E a gente precisa entender isso também, porque às vezes as pessoas, e eu já conversei, eu participei da ceia em tal lugar e foi um momento maravilhoso, eu chorei o tempo todo. Ali eu experimentei graça de Deus. Não, mas graça não é isso. A graça pode fazer chorar, mas não é porque você chorou que você está experimentando graça. Entende? Não está na resposta que nós damos à ceia do Senhor, mas está no aporte de bênçãos redentoras que o Senhor Jesus Cristo faz a nós, seu povo, à medida que nós servimos a Ele aqui ao longo da nossa vida. E é ao longo da nossa vida mesmo. É por isso que a igreja precisa fazer isso constantemente. Constantemente. A ceia é um meio de graça diferente do batismo. O batismo é para te marcar, te identificar, te desafiar. Agora em diante, você é de Cristo. Você crê, segue o Deus Trino e ama Jesus Cristo, seu Filho e Salvador. Mas a ceia é para você partilhar de Cristo e ser espiritualmente abençoado por Ele, segundo a sua misericórdia, a sua soberania, ao longo da sua vida. E é por isso que a palavra do Senhor está na ceia. Deus sempre usa a sua palavra para operar essas coisas. E não é diferente na ceia do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos santificados na verdade. Essa foi a oração que o Senhor Jesus Cristo fez ao Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus opera na nossa vida através da palavra dele. Que na ceia do Senhor, ela é lida, lembrando a instituição da ceia, aquele momento, mas que é também representada diante de nós, através ali do pão e do vinho. Nós lembramos da morte do Senhor. Tem uma mensagem, uma palavra, por meio da qual o Senhor vem até nós nos abençoa. Então, recapitulando aqui, qual que é a forma da ceia do Senhor na Escritura? É simples, pão e vinho são distribuídos, partilhados. É um momento assim, individualista. Nós devemos fechar nossos olhinhos, encolher no banco, tentar assim, estar ali sozinhos com Jesus. Não. É um momento com o povo de Deus. Juntos com o povo de Deus. Então, oremos juntos, cantemos juntos, sigamos a condução da igreja, a cerimônia. Vamos cantar juntos, vamos orar juntos. Vamos fazer isso juntos. Porque é um momento do povo de Deus juntos, expressar a sua fé. É um momento de adoração, de alegria, de gratidão diante do Senhor. É isso que nós devemos trazer aos nossos corações. Isso é a ceia do Senhor. Como que nós temos comunhão com Cristo? Temos comunhão com Cristo. Ela pode ser explicada, definida para eu poder perceber. Não. Houve um mistério nisso. Mas é uma realidade que nós participamos de Cristo. Nós temos comunhão com Cristo. Essa é uma realidade. O Espírito de Deus opera essa comunhão em nós. Nós não somos elevados, não devemos buscar a elevação, nós devemos buscar entender qual que é aquela mensagem, o que aquilo representa. E participar daquilo, crendo que o Senhor estará presente e nos abençoará de modo especial. E o abençoar é para a nossa vida cristã, caminhada cristã. Não é para você ter uma experiência naquele momento que te marque e te dê vontade de voltar na próxima ceia. Não é para isso. Você sai de lá um crente mais forte. Com a fé mais robusta. Então lembre disso. Lembre que é meio de graça. Nós não devemos almejar algum tipo de controle sobre como essa bênção virá sobre nós. Mas virá. Assim como Deus disse a Israel, virei a ti e te abençoarei. Quando nós fazemos em memória do Senhor Jesus Cristo, Ele vem e abençoa e sustenta o seu povo. Essa é a realidade.
Eu quero que a gente pense nessas coisas e procure, né, deixar de lado essa ideia de uma magia, de uma coisa extremamente especial que tem a ver com o que eu sinto ali no momento, com como meus olhos ficam mudados, merejados. Não é isso. Pode acontecer isso? Pode, mas não é isso. Eu posso manipular para que Deus então dispense a graça dele. Não é graça, você não vai manipular. Faça o que Deus estabeleceu. Cumpra a ordenança com a igreja, como Jesus Cristo estabeleceu. E Ele, na sua sabedoria e graça, em amor, olhando para a nossa vida, nossa necessidade, Ele vai dispensar as bênçãos redentoras que nós precisamos para ir formando Cristo em nós, fé forte, fortalecida, amadurecida em nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé?